Esse é o Escola Milaré, eu sou a Maria Clara Gomes e hoje nós temos o prazer de receber a Luciene Machado, do BNDES, para conversar um pouco conosco qual é o papel do banco em projetos de infraestrutura voltados para a área ambiental. A Luciene é a nossa convidada, ela é graduada e pós-graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem MBA em Finanças pelo IBMEC. Ela é mestranda em International Management pela Universidade de Lancaster, do Reino Unido. E ela ainda possui certificação pela APMG International. Ela começou a sua carreira em empresas como a Petrobras e a Petroflex, mas ela, desde 98, trabalha no BNDES, ela ingressou por concurso público e já atuou em diversas posições executivas no banco, em áreas como a de comércio exterior, concessão de créditos a projetos de infraestrutura em segmentos como saneamento, mobilidade urbana e logística. Ela também atuou na captação internacional de recursos financeiros de prospecção de parceiros de cofinanciamento de projetos de infraestrutura, mas atualmente ela é superintendente responsável pela estruturação de projetos de concessões e PPPs. Luciene, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré. E eu já vou começar te direcionando uma pergunta. Eu queria que você explicasse para nós como que é a atuação do BNDES no setor de infraestrutura, principalmente em projetos voltados para a área ambiental. Maria Clara, para nós do BNDES, uma satisfação em estar aqui com vocês, participando dessa gravação. Para nós do BNDES e para mim em particular, sem dúvida, né? O banco, dada aí a sua pergunta, nós temos, no que diz respeito à infraestrutura, com foco em ativos ambientais, duas grandes formas de atuação. Uma forma mais tradicional, pela qual provavelmente todos vocês conhecem o BNDES, como financiador de longo prazo, né? Temos aqui, provavelmente, ativos e investimentos que dependem de um longo prazo de maturação para se tornar rentáveis ou para entregar para a sociedade os benefícios esperados. E é natural que, para executá-los, o ente público ou o ente privado que esteja a cargo dessa atividade precise de longos prazos de financiamento para amortizar esses investimentos. O Banco de Desenvolvimento, que é o BNDES, está muito focado no financiamento dessas infraestruturas de forma adequada tanto a atores privados quanto a atores públicos, para que a gente tenha a redução desses gaps no nosso país. Essa é uma forma clássica, o banco desenvolve esse tipo de atividade virtualmente desde a sua fundação em 1952. Mais recentemente, talvez a coisa de 2, 3 décadas, o BNDES passou a desempenhar um outro tipo de atividade também em relação a ativos de cunho socioambiental, que é a atividade de estruturador de projetos. Então, como funciona nesse caso? O BNDES ele é contratado por entes públicos específicos, então a União, o Estado ou municípios, a depender da titularidade, né, daquele serviço ou daquele ativo, e vamos desenvolver para aquele ente um projeto que atraia um parceiro privado e esse parceiro privado atue ajudando esse ator público na execução dos investimentos e na prestação dos serviços. Isso vem, essa forma de atuação vem, é claro que do nosso diagnóstico de que recursos públicos são escassos e, portanto, dá conta de um conjunto muito amplo de atividades e de investimentos, simplesmente não é viável. Então, a gente precisa de modelos sustentáveis, modelos adequados, para que essa parceria público-privada entregue para a sociedade os investimentos e, atrelado aos investimentos, o nível de serviço ou os serviços públicos necessários que justifiquem, né, a atuação tanto do ente público quanto do ente privado. Então, nós aqui no banco também temos desempenhado essa atividade de estruturação que cresceu bastante, né, nas últimas 2, 3 décadas, como eu falei. Hoje a gente tem cerca de 135 projetos em diferentes setores, com maior ou menor grau de intensidade de aporte socioambiental envolvido, e projetos que, no seu todo, vão ser capazes de ser levados aí a mercado e atração de entes privados
serem capazes de alavancar investimentos da ordem de 290 bilhões de reais. Então, o banco tem hoje, além da sua carteira de financiamento, também uma carteira de estruturação muito robusta, muito dinâmica e que estamos aí com muita disciplina perseguindo entregar. Muito bom, né? Então a gente vê que a atuação do BNDES, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, não está só limitado ao aspecto do financiamento. Mas eu queria também, Luciene, que você falasse um pouco para nós como que o banco pretende atuar diante do plano de transformação ecológica lançado pelo governo na última COP 28, né? E isso vai influenciar na atuação do banco, porque o governo pretende, de fato, que com esse plano você tenha um aprimoramento do sistema de financiamento dos projetos de infraestrutura voltados para áreas ambientais. Então, como que o plano de transformação ecológica do governo interfere na atuação do BNDES e se isso vai direcionar de alguma forma as prioridades do banco e os recursos aí advindos de vocês? Certamente, Maria Clara. Eu acho que nós vemos aqui dois planos convivendo de forma harmônica e norteando as atividades do BNDES, né? O novo plano de aceleração de crescimento, né, o novo PAC, e o plano de transformação ecológica, que precisam convergir, precisam entregar objetivos comuns. Nós estamos sempre 100% alinhados às políticas públicas específicas, então, para nós, esses dois planos são um guia para a nossa atuação. E nesse sentido, em relação especificamente ao plano de transformação ecológica, eu acho que isso reverbera dentro do BNDES em muitas frentes, porque, no fundo, o componente de transformação ecológica, de evitar emissões, de trazer uma economia mais descarbonizada, isso para nós que temos uma atuação virtualmente quase em todos os setores da economia, isso repercute de forma diferente em cada um deles, né? Então, de forma mais horizontal, como financiador, nós temos a missão de cada vez mais observar os requisitos para a transição climática, requisitos de economia de baixo carbono, requisitos de resiliência climática, dada, né, a transição energética em curso, em toda a nossa atuação, em todos os financiamentos que o banco pratica. Tá? Acho que essa é uma concepção mais horizontal que se reverte não só no nosso papel de financiador, mas também no nosso papel de estruturador. Né? É natural que quando a gente também propõe uma solução para o ente público que nos contratou em determinados segmentos, nós observemos os mesmos critérios. E aí nós vamos estar olhando, por exemplo, eu acho que de forma mais nítida, alguns setores em que a intensidade do apoio ou a forma, o efeito indutor do apoio, ele repercute imediatamente nas variáveis perseguidas pelo Plano de Transformação Ecológica. Eu vou citar aqui dois casos para a gente ficar, ou talvez três, para a gente não ficar assim muito exaustivo. O primeiro, a questão das áreas degradadas. Né? Hoje temos aí um conjunto de áreas degradadas na Amazônia, mas fora também do bioma amazônico, em que é necessário algum tipo de atuação em favor da restauração, né? Porque entendemos todos que a floresta em pé ou a reconstituição, né, da cobertura vegetal desempenha um processo, né, um papel, eu acho que quase que insubstituível em termos de captura de emissões. E hoje temos um conjunto de áreas degradadas bastante importante já no nosso país. Então, em paralelo a evitar a degradação em determinadas áreas, temos esse papel de restauro em muitas outras. Nessas outras áreas em que já existe, né, o impacto aí da devastação, em que se precisa trazer novamente a cobertura vegetal, por exemplo, o instrumento da concessão florestal pode ser um elemento, pode ser uma ferramenta, um mecanismo a ser adotado. Isso depende, por exemplo, da regulamentação do mercado de crédito de carbono, uma vez que, como aquela área, no fundo, estaríamos buscando a recomposição da cobertura vegetal, é pelo potencial de geração desses créditos de carbono que esse ator privado se remuneraria e partilharia, então, os ganhos dessa restauração com o ente público que está interessado, novamente, que aquela área tenha cobertura vegetal e possa servir, por exemplo, para o manejo florestal sustentável, para atuações
também na indústria extrativa, mas que torne aquela área, novamente, uma área passível de exploração econômica sustentável e coberta, novamente, por vegetação nativa, né? Esse é um exemplo, né? Então, hoje o BNDES é um grande formulador de concessões florestais, junto com os seus parceiros, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro e alguns estados, porque alguns estados também detêm florestas próprias, florestas estaduais, e contrataram o BNDES para a execução desses serviços. Eu vou citar o Amapá, vou citar o Pará, como dois clientes nossos importantes, tá? Agora, o impacto ambiental ele está muito longe de se restringir somente às unidades de conservação em florestas. Uma das principais vertentes importantes, né, no sentido de produção de emissões de carbono da economia brasileira, é o setor de transportes. Então, no setor de transportes, em específico de transportes de passageiros, na mobilidade urbana, esse é um setor que o BNDES atua historicamente no financiamento dos principais empreendimentos de transporte de massa no país. VLTs, BRTs, metrôs, né? A gente entende que o transporte de massa, a substituição do transporte individual pelo transporte de massa, é o que fará a contribuição desse segmento em relação a percentual de emissões cair drasticamente. Então, o banco ele é buscado por empreendedores nesse setor e também pelos entes públicos, que são os titulares da prestação desses serviços, em geral os estados, né? Compete à esfera estadual a prestação desses serviços. E temos aí atuado em prol desses entes, fazendo conversões de modos de transporte sobre rodas, como, por exemplo, os BRTs em VLTs, aqui no município do Rio de Janeiro é exatamente o que estamos fazendo. Estamos tentando ajudar, né, trabalhando também com prefeituras, eu citaria a Prefeitura de Curitiba, na antecipação das metas de eletromobilidade, para o transporte na região integrada de transportes na região metropolitana de Curitiba, entendendo que mesmo o transporte sob pneu, se a gente sai de um sistema a combustão, a diesel, para um sistema eletrificado, também esse percentual de emissões será reduzido, né? Então, não só o banco financia esse tipo de empreendimento, novas frotas, ônibus elétricos, financia os fabricantes desses equipamentos também, para que eles tenham fabricações, né, produção otimizada no Brasil, desenvolvam sua cadeia de fornecedores, mas também o dono do ativo, né, aquele ente público ou o concessionário privado que tem a obrigação de investir nesse tipo de ativo já com muito menos potencial de impacto em novas emissões. Então, eu quis dar esses exemplos para vocês verem que, no fundo, essa atuação ela é multifacetada, né? Não tem uma bala de prata, a gente não vai conseguir endereçar os desafios aí do plano de transformação ecológica, que foi a sua pergunta original, com um conjunto de 2 ou 3 ações. A gente vai precisar perseguir esses objetivos em todas as vertentes da nossa atuação e modificar essa atuação de modo a incorporar essa variável ou essas variáveis como um critério de decisão e aprovação dos nossos financiamentos e nas nossas modelagens, para que quem nos contrate também tenha essas opções bem mapeadas para sua tomada de decisão. Então, é uma jornada, como eu acho que eu já deixei claro aqui, não é alguma coisa que se implante do dia para a noite, ou que pronto, está resolvido e não preciso fazer mais nada. É realmente um filme que vai aí se desenrolar, mas com que nós aqui no BNDES estamos absolutamente comprometidos em perseguir os objetivos de longo prazo dessa política pública. Luciane, é animador, né, ouvir você como representante do BNDES, né, externar, né, como o banco está absolutamente comprometido com essas políticas, né, e muito focado realmente em dar um direcionamento, né, na sua atuação, no seu trabalho, que é essencial em termos de financiamento, né, de estruturação, como você colocou, de projetos públicos, né, de infraestrutura que acabam tendo uma relevância ambiental muito grande, né, que o banco está realmente voltado para essa pauta, comprometido, né, com isso e esperamos, né, que os resultados se mostrem, se apresentem aí claramente. E aí
já preocupado com essa temática, né? O BNDES ele consegue, Luciene, dimensionar, né, o resultado, né, da sua atuação nessas áreas, né, que são relevantes para os aspectos ambientais, de saneamento, resíduos, energia, mobilidade urbana que você colocou, né? Então, assim, toda essa atuação que o banco tem para desenvolvimento sustentável, economia de baixo carbono, vocês conseguem dimensionar a atuação de vocês e enxergar os resultados, né, da atuação do BNDES? Ah, sem dúvida, Maria Clara, eu acho que poder atuar norteado por esses objetivos qualitativos é fundamental, porque nos leva a sempre fazer a reflexão nas aquelas nossas atividades diárias, em que medida elas estão sendo impactadas por essas novas diretrizes, né? Se sim, se não, e até onde a gente pode ir, né? Aliás, é sempre um elemento importante para levar em consideração, né? Acho que com a nossa atividade, em especial de crédito, o que nós queremos é induzir esse tipo de comportamento. Então, novamente, né, limitar ou gerar determinados sarrafos muito elevados, na verdade, não motiva aqueles que estão à frente dessas obrigações de perseguir aquelas metas. A gente precisa ir fazendo gradativamente esse tipo de provocação, né? E aí, provocação entendam como obrigações contratuais que são perseguidas durante a fase de acompanhamento e que precisam, além do ativo, né, ou do investimento principal, serem igualmente entregues, né? Hoje, por exemplo, quando a gente modela aqui uma concessão de saneamento, em paralelo com um dos anexos do contrato de concessão é um caderno de encargos, onde a gente tem um grande número de indicadores a serem perseguidos e serem apresentados anualmente aos agentes reguladores, com a participação de um verificador independente, de modo a saber, assim, além dos objetivos finalísticos, né, de ampliar a cobertura de água e esgoto, se aqueles indicadores mais qualitativos também estão sendo entregues. E isso repercute, no caso de uma concessão, em redução da remuneração do concessionário, e isso também, do ponto de vista do financiamento, pode ter uma série de tratamentos, né, como aumento da taxa de juros, como redução do prazo total de financiamento, como, por exemplo, o simples descumprimento, que, mesmo de uma obrigação não financeira, levaria, por exemplo, o BNDES a interromper seus desembolsos até que aqueles indicadores se realinhassem com o perfil imaginado. Então, é isso que eu tento qualificar aqui como efeito indutor. Por estar financiando, ou por estar modelando e por trás, né, desse contrato de concessão haver esse tipo de indicador e forma de perseguir, que a gente induz um determinado tipo de comportamento, e é claro que precisa ser um comportamento factível, né? Todos queremos chegar, né, no ideal, acho que em nome de chegar no ideal, num tempo crível, a gente não pode precipitar ou errar na mão no primeiro momento, porque isso só leva, obviamente, à frustração e à necessidade de repactuação disso. Então, um pouco do nosso conhecimento é tentar calibrar essas metas para e passo ao longo do tempo, para que você tenha, de alguma forma, né, uma elevação do ponto de vista do desempenho em relação àquelas metas de forma mais sustentável, de forma mais perene. Então, eu acho que esse é um elemento bastante importante. A outra coisa é medir de tempos em tempos para a carteira como um todo o impacto dessas ações, né? Então, o banco financia X% hoje da infraestrutura do país. Hoje, para vocês saberem, cerca de 40%, 50% dos desembolsos anuais do BNDES são para infraestrutura, né? Olhando para esse montante de recursos, esse montante de recursos alavancou quanto, por exemplo, do ponto de vista de emissões evitadas? A gente hoje tem modelos internos que seguimos ao longo do tempo refinando, né? Mas que nos respondem essa pergunta, né? E a gente tenta, então, lá no nosso site, lá no bnds.gov.br, mostrar que carteira é essa, o impacto nos ODS, que eu acho que é a forma clássica como as instituições hoje respondem a esse tipo de arguição, e calcular
né, do ponto de vista desse modelo interno, o volume de emissões evitadas. É claro que aquele valor que está lá é um valor para a carteira, mas ele é um valor que ele é composto pelas contribuições individuais dos projetos apoiados. Então, em cada setor, em cada projeto, a gente faz essa conta, né, e mostra para a sociedade, essa é a tentativa, né, de dizer, olha, vale a pena, contribuintes, usar recurso público para essa finalidade, porque ao longo de 1 ano, 5 anos, 10 anos, com essa atuação, o BNDES evitou X milhões de toneladas de CO2 na substituição desses investimentos ou na concepção de novos investimentos que já obedeçam a esse tipo de métrica, né? Já sejam investimentos de baixo carbono. Então, eu acho que é isso que nós temos nos aprimorado e que, aliás, o Banco Central, como nosso regulador também, mesmo o Banco de Desenvolvimento, vocês sabem que está sujeito, né, à regulação do Banco Central e à sua atenta fiscalização. O Banco Central também tem, por intermédio da política de responsabilidade socioambiental e climática, nos cobrado que explicite esses resultados, que monitore esses resultados e que avance do ponto de vista do percentual da carteira dedicada a financiamentos com esse tipo de repercussão, né? Que amplie esse percentual aí em toda a carteira do banco nos mais diferentes segmentos, né? E aí isso pode querer dizer eu falei da mobilidade, né, que é muito redução de emissão na veia, mas quando a gente fala, por exemplo, de um processo industrial, é claro que a gente também tem uma contribuição a fazer, né? Os equipamentos usados naquele processo industrial, eles são equipamentos de baixo carbono, eles otimizam o custo de energia, aquela empresa, ela usa como fonte principal que tipo de matriz? Ela participa do mercado livre? Ela usa geração distribuída, ou seja, energia solar como sua principal fonte. Enfim, todas essas perguntas hoje são capturadas aqui na análise que o BNDES faz de um determinado financiamento, de um determinado projeto, e que contribuem aí para a nossa decisão de aprovação e certamente para os benefícios finais do projeto, né? Muito além das X toneladas daquele produto que é produzido aí ao final daquela linha de produção, é a forma pela qual aquelas X toneladas de produtos são entregues à sociedade, né, com um projeto ou um processo, né, de muito mais baixo carbono do que seria o processo convencional, tá? Então, realmente, a depender da atuação do banco, a gente vai ter formas de capturar e medir esses benefícios de forma bem diferente, mas temos que perseguir, né, mesmo com o desafio de como fazer e das premissas utilizadas, eu diria que não só internamente a gente vem melhorando essa metodologia, mas também externamente. Uma série de autores, né, vem trabalhando cada vez mais e nos orientando, nos dando mais insumos para fazer essa conta de forma sempre mais acurada, mas talvez até, além do mais acurado, de forma compatível à comparação com outros entes como a gente, né? Também é importante para o BNDES, como um ator público, poder basear ou cotejar a sua atuação com o que fazem, por exemplo, outros bancos que atuam em segmentos similares ao nosso, né? Para saber que nível de esforço nós estamos fazendo, até onde a gente deveria ir, né? Isso tudo é fundamental. E aí eu falo não só dos bancos comerciais que têm atuação em projetos no Brasil, industriais ou de infraestrutura, mas também e principalmente das instituições de desenvolvimento, dos bancos multilaterais que atuam no Brasil e que também compõem esse esforço de redução da intensidade, né, de carbono na nossa economia, tá? Luciene, então, aproveitando um pouco esse gancho que você trouxe para nós sobre a questão do financiamento, né? Eu queria porque você já atuou muito nessa área dentro do banco, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para nós sobre os critérios, os requisitos que o BNDES adota para aprovação de financiamentos e quais são as preocupações que o BNDES tem para garantir que os recursos por ele fornecidos sejam direcionados a projetos que estejam de acordo com normas ambientais e que garantam, por exemplo, todos esses aspectos que você já colocou aqui para nós, de descarbonização, de melhoria, né, na atuação das companhias, das empresas, enfim.
queria que você falasse um pouquinho agora para nós sobre a questão específica do financiamento mesmo, né? Então, quais são os critérios que são importantes e que têm sido levados em consideração pelo BNDES em termos até ambientais, né? Sobretudo ambientais, sociais. Claro. Acho que eu posso resumir essa resposta assim, talvez assim, três vertentes, né? Para nós, quem pleiteia um financiamento ao BNDES, pleiteia para uma finalidade, né? Para executar um projeto. Então, entender o projeto em profundidade é inevitável, né? Porque é muito além, como eu falei, do objetivo finalístico daquele projeto, a gente tem a forma pela qual aquele benefício finalístico ele é entregue. É, e aí esse projeto como um todo, muitas vezes ele escapa, né? O fornecimento de insumos, energia ou outras matérias-primas ou outros insumos, às vezes acontece fora da fronteira daquele que hoje demanda os recursos do BNDES, né? Então, acho que a gente precisa uma boa compreensão de como é que esse processo está estabelecido, né? Vis-à-vis o quê? Vis-à-vis processos similares que estão acontecendo, né, no Brasil ou em outros lugares do mundo. Então, compreender a tecnologia envolvida, a natureza dos equipamentos, se são equipamentos com eficiência energética, o que se faz com os subprodutos, né, os efluentes daquele processo. Eu acho que tudo isso, ao longo do tempo, a gente vê uma evidente alteração assim na forma de análise. Talvez no passado, e eu falo talvez mais de décadas atrás, né, a eficiência estrito sensu, né, entre o que entra na unidade, o que sai da unidade e o preço, né, o fluxo de caixa resultante da venda desse produto fosse o principal norte. Acho que hoje o processo de avaliação de projetos ele mudou, né, completamente, né? A gente hoje fala do projeto, né, ou do processo ampliado que leva em consideração essas contribuições externas e a gente tem como chegar à conclusão sobre a efetividade, né, sobre o que ele entrega além daquelas X toneladas daquele produto no final, né? Falando de um processo industrial aqui, né? Um projeto, um ativo na área de infraestrutura, e da mesma forma, né, a gente vai tentar entender de que ele é constituído, quem é que está executando, como é que isso é executado. Isso se dá em regime de concessão, PPP, ah não, isso é uma obra pública, ela foi licitada, em que bases, eu tenho todos os elementos formais, né, foram observados, isso eu sempre menciono, né? Nenhuma instituição financeira, obviamente, vai poder dispensar o conjunto de requisitos formais na análise desse crédito, né, do ponto de vista ambiental, se licença prévia, licença de instalação, se isso tudo foi produzido a contento, as recomendações, né, do estudo de impacto ambiental, se isso está sendo implementado, é uma área ou é uma atividade que já foi objeto de um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, né, com o Ministério Público Federal, e daí decorrem uma série de obrigações daquele patrocinador ou daquele investidor. Tudo isso, eu diria que é do dia a dia, né? A gente precisa continuar observando. Só que hoje em dia é muito mais do que isso, né? Porque para ter sustentabilidade, para entender que aquele projeto vai ter 20, 30 anos de vida útil, é necessário que aquele empreendedor entregue mais, né, para a sociedade, e por isso a gente acha que projetos ou processos mais resilientes, de baixo carbono, eles têm chance de perdurar. Né? Serão mais resilientes também, menos suscetíveis aos impactos, né, da transição climática que já estamos todos vivendo, né? Então, a gente precisa fazer com que esses aspectos, talvez menos objetivos, mais qualitativos, eles permeiem a nossa avaliação de crédito, né? Então, o projeto ele tem esse tipo de avaliação. Agora, o projeto em si não é suficiente. A gente precisa olhar quem é o empreendedor, quem é o investidor, que tipo de compromisso, né, essa empresa ou esses grupos investidores já revelaram
em relação a todos esses temas. Que tipo de governança no âmbito dessas empresas esses temas estão sujeitos? Isso é um tema da diretoria? Existe uma estrutura especialmente designada para isso? A remuneração de longo prazo dos executivos, ela segue a observância desses compromissos no longo prazo? Enfim, todas são perguntas ou evidências que, se a gente consegue coletar, a gente consegue dizer que aquele grupo está comprometido e, de novo, a gente vai valorizar a jornada, a gente não vai valorizar o ponto aonde a empresa está no momento, mas o que ela já fez para chegar até aqui e até aonde ela está com os seus normativos internos, né, com os compromissos internos pactuados, comprometida a chegar, né? E isso faz parte, obviamente, da nossa avaliação, e inclusive de risco deste empreendedor. Então, a avaliação do empreendedor mais a avaliação do empreendimento, que é o projeto, é o que, de forma combinada, nos dá um rating, nos dá uma percepção de risco do projeto. E o risco aqui, vocês sabem, né, se reverte em spread, se reverte em custo total para esse financiamento. Então, o objetivo é que a gente tenha, quanto mais alinhados, tanto o empreendedor quanto o empreendimento estejam com esses objetivos da transição climática, por exemplo, a gente tenha um nível de risco menor e, portanto, uma taxa de financiamento menor. Essa aliás, é uma forma clássica de indução, né? Distinguir entre objetos similares, mas de forma de execução diferente, de modo a privilegiar ou a induzir que essas boas práticas permeiem o maior número possível de oportunidades de investimento. Então, hoje a gente trouxe esse conjunto, né, de avaliações para dentro da nossa avaliação de risco, que é o cerne, acho que, de qualquer instituição financeira quando aborda o crédito a esses setores. Alguns setores, como, por exemplo, né, a energia baseada em carvão, o banco já se manifestou claramente contra, né? E não utiliza hoje mais recursos para financiar empreendimentos dessa natureza, por entender que existem, né, sucessores mais adequados que entregam, do ponto de vista das emissões e de toda a questão climática, resultados muito mais aceitáveis. Então, para alguns setores, para alguns segmentos, a gente tem hoje vedações explícitas, para outros, acho que a gente tem uma trajetória de migrar, né, essa matriz, tanto do uso da energia quanto do uso mais eficiente de recursos de forma geral, paulatinamente numa outra direção, né? E o banco tem sido, aí do ponto de vista da energia, vocês sabem, né, desde a migração das grandes centrais hidrelétricas para as pequenas centrais hidrelétricas, todo o movimento de investimento no setor eólico no Brasil, o banco participou de forma muito decisiva, e na geração distribuída, agora a geração solar, o banco também vem sendo um ator importante, junto com outras fontes de mercado, também para sustentar esses investimentos, entendendo então que a matriz energética brasileira, que já era talvez a mais sustentável do mundo, ela pode ficar ainda melhor, e ela vem ficando de fato melhor a cada ano, muito e com base certamente nas vantagens competitivas que o país dispõe em relação às fontes de energia, mas também sobre a capacidade dos investidores explorá-las e dos financiadores, não só o BNDES, em apoiar esses empreendimentos. Então, acho que em cada elo das cadeias a gente vai ter um esforço similar a ser feito. Luciene, é relevante, né, o banco ter essa preocupação e estabelecer todos esses critérios, inclusive para fins de se resguardar em termos de responsabilidade civil, de como é agente financiador, né? Porque é uma discussão que existe há bastante tempo, né? Eu acho que é uma discussão também que já evoluiu bastante, né? Qual é a responsabilidade do agente financiador, mas sem dúvida que estabelecer todos esses critérios que você colocou aqui para nós resguarda o BNDES de uma eventual responsabilidade como agente financiador, né? E isso para a atuação da instituição financeira é muito importante. Bom, e para encerrar essa conversa que está tão interessante, tão bacana, eu queria que você falasse um pouco para nós, Luciene, sobre o papel do BNDES, né? Não só como agente financiador, né? Nessa nossa conversa, a gente já conseguiu entender que a atuação do BNDES vai muito além
né, de uma atuação como mero agente financiador, né? E hoje você atua dentro do banco realmente numa área de estruturação de concessões, de PPPs, e isso tem uma interface muito grande com as questões ambientais e sociais de atuação do banco. Então, queria que você contasse para nós um pouco e comentasse um pouco desse papel do banco que vai além de mero agente financiador de projetos. Para nós, super relevante, Maria Clara, porque, assim, mesmo o papel como financiador, só 30 segundos sobre isso, também mudou muito ao longo do tempo, né? Acho que hoje o banco financia sempre em conjunto com outros financiadores. O banco passou a ser mais ativo, por exemplo, no mercado de dívida, em mercado de capitais. E isso é muito importante para trazer novos bolsos aí do mercado de capitais para componente de dívida de longo prazo nos projetos. Isso olhando o déficit de infraestrutura, até a infraestrutura de impacto socioambiental positivo no país, é muito difícil achar que um único ente financiador vai dar conta disso, né? São valores de investimento anual necessários muito elevados. Então, a gente também precisava se convencer, a gente já se convenceu há bastante tempo disso e hoje vemos praticando, de que o mais útil para a atuação do BNDES como financiador de longo prazo, é que a gente também seja capaz de alavancar outros recursos para que, em conjunto conosco, deem conta dessa tarefa. Usando, então, cada fonte no limite das suas melhores possibilidades. E isso eu acho que tem sido feito, projetos aí de rodovias, ferrovias, saneamento, enfim, nos últimos anos, eu acho que exemplificam de forma muito concreta essa nossa nova forma de concepção, né? E tinha uma outra lacuna, que foi essa lacuna que a estruturação de projetos tentou cobrir, que era a da capacidade dos entes públicos em formular e implementar projetos. Uma parte dos projetos de infraestrutura são de obrigação de entes públicos. E aí o gestor público tem sempre aquela dúvida, né? Devo fazer isso com minhas fontes orçamentárias exclusivamente ou devo buscar algum tipo de participação privada para me auxiliar na execução daqueles investimentos, porque aqueles investimentos mobilizam um capital e teriam um impacto orçamentário que eu, ente público, não consigo lidar de forma individual. Então, em geral, no mínimo, o ente público ou o gestor público quer avaliar a possibilidade de trazer um ente privado para desempenhar alguma função. E aí que a gente entra, né? A gente tenta entender que situação o problema é essa, que formas haveria de trazer a participação privada para usufruir exatamente desses requisitos que a participação privada traz, uma facilidade maior, se for um bom projeto, né, na mobilização de capital, na alavancagem, ou seja, nesse contato com o mercado, né, de bancos financiadores. Para quê? Para tornar aqueles investimentos mais viáveis, para tornar aqueles investimentos, então, na medida em que mais viáveis, capazes de entregar para a sociedade os seus benefícios. Porque é por isso que os investimentos estão lá, né? É porque não dá para melhorar a qualidade dos serviços públicos sem executá-los. Então, se existem questões orçamentárias de restrição de recursos fiscais, e eu acho que isso permeia todos os entes da federação em algum nível, é claro que trazer outras fontes de capital é fundamental, e é nessa lacuna de formulação desses projetos que tenham essa financiabilidade posterior pelo BNDES, sim, mas também por outros atores, como eu falei no início aqui dessa resposta, é exatamente o que a gente vem sendo demandado. E aí, quando a gente olha a diversidade dos setores em que a gente pode atuar dessa forma em prol de entes públicos, a gente hoje tem privilegiado aqueles de maior impacto socioambiental. Então, hoje o banco, vou dar aqui alguns exemplos, o banco tem um conjunto muito amplo de projetos, por exemplo, na área de saneamento. A gente tem um desafio como país de ampliar a cobertura, né, de abastecimento de água, mas em especial de tratamento de esgoto. O esgoto precisa ser tratado e coletado. Para fazer isso, precisamos de um montante não desprezível de investimentos para atender as metas de universalização do marco legal do setor até 2033. Fazer isso sem a iniciativa privada nos parece uma tarefa quase ou virtualmente impossível. Então, é preciso, sim, participação pública,
os recursos públicos eles não são dispensáveis, mas é necessário agregar a participação privada em alguma proporção para algum tipo de função. E aí não tem, isso também acontece na infraestrutura, né, do nosso país, que é um país continental com realidades muito diferentes. Em geral, não tem uma receita única. Por isso é que a estruturação ela é tão relevante, porque não dá para pegar um modelo que funcionou aqui no Rio e achar que você vai aplicar igualzinho lá no Amapá e vai funcionar. Não vai. Provavelmente é necessário um esforço de compreensão da realidade local, de dimensionamento, de modelagem, de escuta dos atores privados, que são esses que a gente está querendo atrair, né? Sobre as dificuldades reais, do ente público que nos contratou. Então, o espaço da estruturação é o espaço de construção desse tipo de solução para o mercado. E aí, se a gente for bem sucedido, provavelmente ali no momento do leilão, a gente consegue atrair um grande conjunto de atores e se captura esse valor o mais alto possível para o poder público. Então, no saneamento é assim, eu já falei um pouco de mobilidade, que é um outro setor muito visceralmente, eu acho que vinculado a essa pauta de impacto socioambiental. Aliás, a pauta ambiental, ela não tem como não ser sócio, né? Porque no fundo, as condições do ambiente acabam determinando muito a nossa forma de atuação, a forma de organização social, enfim. Então, essas pautas, para nós, elas também são intimamente vinculadas. A gente tem toda uma pauta relacionada a florestas, a uso público em unidades de conservação, que para nós também é absolutamente fundamental. E também temos trabalhado um instrumento de concessão nesses dois casos. Eu também falei sobre isso um pouquinho na nossa primeira pergunta. E temos, mais recentemente, talvez para terminar, eu vou ficar com esse segmento, que é o segmento de requalificação urbana, né? Em razão da dinâmica pós-pandemia, os centros urbanos em muitos estados do país ficaram esvaziados. E hoje é preciso buscar novas utilizações para determinados ativos que estão lá. Agora, serão novas utilizações já pensados com todo esse arcabouço de descarbonização, de baixa intensidade de emissões, de racionalidade, né, na movimentação de pessoas, no uso racional dos transportes, da energia. Então, hoje a gente também tem se dedicado a trabalhar aí master plans, como a gente diz, né, planos de utilização mais racional do território. Fizemos aqui no município do Rio, estamos fazendo lá no Recife Antigo também, e estamos trabalhando aí com outras prefeituras nesse sentido, porque no dia a dia da população, na forma como ela se localiza nas cidades, no uso integrado de transportes, do saneamento, enfim, da mobilidade, tudo isso responde se a gente olhar aquele núcleo que é a cidade, por uma resposta mais qualificada do ponto de vista ambiental ou menos. E se estamos tendo a oportunidade de talvez pensar em novas vocações para determinados terrenos e espaços urbanos, temos que necessariamente fazer à luz desses conceitos. Não faria sentido nenhum pensar isso de uma forma desconectada, né, dessas políticas públicas. Então, também estamos trabalhando nessa direção. Então, hoje, talvez a nossa carteira em estruturação aqui, para a União, estados e municípios, ela tenha esse ponto em comum. Ela tenta prover elementos para os tomadores de decisão público, não só em como fazer aquele serviço de forma eficiente, como prestar aquele serviço de forma mais adequada para a população, mas também fazê-lo pensando nos seus impactos, medindo os seus impactos, buscando alternativas mais resilientes, o que é certamente uma forma totalmente diferente de fazer se a gente comparar com o que era feito, por exemplo, há 10 anos atrás. Ficou mais ambicioso, sem dúvida, eu concordo, mas também inescapável, eu diria, né? Não dá para pensar em fazê-lo de outra forma, senão você acaba tendo atuações desconectadas ou inconsistentes que no final não produzem o resultado final imaginado, tá? Então, estamos também muito satisfeitos com essa forma de atuação do banco, que é, do ponto de vista da linha histórica, mais recente, mas que a gente acha que é absolutamente complementar à lógica do financiador de longo prazo, com todos os seus efeitos indutores, como a gente já discorreu aqui, e que, em conjunto,
podem ajudar a dar essa resposta mais qualificada para esse desafio que é de todos. Não é um desafio só do Banco de Desenvolvimento, é um desafio de todos nós, na medida das nossas atividades e dos compromissos, no caso aqui do BNDES, que temos na nossa missão, né? Luciene, muito obrigada por nos trazer toda essa explicação sobre o papel, a atuação do BNDES, porque eu acho que acaba que nos esclarece e nos faz entender, né, que o papel do banco vai realmente muito além de ser ali um mero financiador e de toda essa mudança, né, na forma do banco agir, atuar, né, e, enfim, atuar como um ator impulsionador realmente do desenvolvimento sustentável, né, do Brasil e do planeta até. Eu queria, então, em nome da Escola Milaré, agradecer sua participação e pedir que você deixasse aqui uma mensagem final, fizesse as suas considerações finais aqui para nós, por favor. Obrigada, Maria Clara. Eu é que agradeço à Escola Milaré por essa oportunidade. Eu sei que eu estou aqui falando com um público, né, de atores que pensam tudo isso que a gente conversou em muitas vertentes. Eu espero aqui ter contribuído em abrir outra janelinha assim na cabeça, né, das pessoas, posicionar o BNDES como um ator importante nesse tipo de reflexão. Nós não nos furtamos a fazer isso e como já praticamos isso ao longo, né, um prazo mais longo e pretendemos, né, não nos dissociar nunca mais dessas ideias, porque acho inevitáveis, né, para a nossa vida de forma geral e para o mundo da infraestrutura em particular, nos prontificar a estarmos sempre em contato, atualizando, né, como é que essa atuação tem se dado. Se essa nossa conversa acontecesse 5 anos atrás, ela seria completamente diferente do que hoje a gente está colocando, e eu tenho certeza de que todos nós aqui, também quem está me ouvindo nos seus contextos profissionais, também tem experimentado esse tipo de mudança. Então, eu acredito que fazer essas ideias permearem e serem internalizadas e praticadas é a nossa forma também de contribuir com acelerar, né, essa transição de alguma forma. Os diretores aqui do banco sempre falam que nós estamos perseguindo uma transição, então, que a gente tem que valorizar essa palavra, né? E eu acho que isso condiz muito com o nosso papel de indução, ou seja, não é para interromper tudo e voltamos daqui a um tempo quando tivermos todas as respostas. Isso eu não posso nem dizer que seria fácil, mas seria inexequível. É transição porque a gente precisa sair sempre do estado que a gente está, incorporar coisas novas e ir evoluindo, né, para e passo, para que a gente, numa visão sistêmica, a gente chegue a esse outro lugar ambicionado e almejado mais rápido, né? E daí vem a dificuldade de fazer, aonde esse tipo de espaço de reflexão que vocês tão gentilmente nos ofereceram desempenha, assim, a meu ver, um papel fundamental. Contem com o BNDES nesse tipo de atuação, para sugestões de como fazer, ou para dúvidas em relação a questões que são percebidas como de atuação do BNDES. A gente, e eu pessoalmente, vamos estar sempre à disposição, tá? Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Nós que agradecemos, Luciene, essa participação do BNDES, que para nós é tão esclarecedora e que realmente agrega tanto na nossa atuação, né? De entender o papel do BNDES e como ele realmente interfere na nossa vida como profissionais e como cidadãos também. Muito obrigada. Esse foi o Escola Milaré.